Ao contrário do que muita gente pensa, não existe um manual ou não existe escrito em nenhum lugar que te obrigue a fazer uma sessão de 60 minutos. Então, quanto tempo deve durar uma sessão de psicoterapia? Bom, pessoal, a resposta para essa pergunta vai variar bastante. Ela vai depender, obviamente, do tipo de trabalho que vai ser exercido, obviamente também da orientação teórica do profissional, depende da abordagem dele, depende também do tipo de produção que aquele cliente ele consegue fazer no consultório, se ele produz bastante verbalmente ou não, se é algum outro tipo de atividade que demanda mais ou menos tempo. Mas basicamente, qual é a quantidade exata ou correta ou adequada de tempo que você precisa ter para uma sessão de psicoterapia? Isso vai depender do tipo de trabalho que você se propõe a fazer. Caso você, por exemplo, vá fazer algum tipo de sessão de avaliação psicológica, existem alguns instrumentos que podem ser terminados ali facilmente em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Outros, pelo contrário, vão durar muito mais do que 1 hora, às vezes até 2. Mas se você vai fazer uma sessão de psicoterapia clássica, isso obviamente vai depender da sua orientação, como eu já disse, mas do tipo de contrato que você tem com o seu cliente, se é um contrato verbal ou até mesmo escrito. Então, basicamente, você vai acordar com o cliente uma média de tempo de sessão. Obviamente, você pode passar isso para mais ou para menos. Alguns terapeutas, inclusive, isso é muito comum até mesmo nos lacanianos, que fazem alguns tipos de cortes nas sessões, né? Os cortes lacanianos famosos, né? Eles podem fazer sessões bastante curtas, inclusive 15 minutos, 20 minutos. Né? O problema disso é que se não houver uma compreensão muitas vezes sobre o que está sendo feito, o cliente vai achar que a sessão dele não está valendo a pena financeiramente. Pensa só, o cliente pagar uma quantidade às vezes considerável de dinheiro para ficar ali 15, 20 minutos no consultório, às vezes ele pode achar aquilo um pouquinho ruim. Então, se aquilo ali fizer sentido dentro do processo terapêutico ou estiver acordado, o cliente tiver consciência do que está sendo feito, pode ser interessante também. Agora, faça um bom contrato verbal com o seu cliente, estabeleça uma média de sessão. As minhas sessões, por exemplo, meus clientes sabem que elas duram em média 45 minutos, mas é bem comum que eu fique 1 hora, às vezes até 1 hora e 15 no consultório com eles. Em alguns momentos eu vou ficar mais tempo, em outros momentos eu vou ficar menos. E se algum dia, por acaso, eu precisar diminuir o tempo de sessão, eu vou acordar com o cliente no começo da sessão e em outro momento eu posso fazer a reposição desse horário que falta. Então tudo é uma questão de, obviamente, da sua consciência enquanto terapeuta, da atividade que você vai exercer, do contrato que você vai fazer com o seu cliente e da sua orientação teórica do tipo de atividade que você vai exercer naquele local, naquela hora com a pessoa, tá bom? Então não há uma regra estabelecida, mas aquilo que é funcional, aquilo que é contratado com o seu cliente, tá bom, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aí, compartilha com os amigos e, enfim, um abraço para você, até a próxima.